só com atualidades políticas, econômicas e sociais por enquanto, certo? Pode haver mais mudanças aí. A hora que eu conseguir colocar para gravar, a gente coloca. Tá, pessoal, vamos dando andamento enquanto a gente vai falando. Provavelmente esse negócio comece a gravar aqui, eu espero. Tá, começou. Bom, pessoal, primeira coisa, sejam bem-vindos, né, a mais uma etapa, tá? Que bom ter vocês aqui. Hoje tem muita gente, né, diferente das aulas anteriores. Mas sejam todos bem-vindos. A aula começa a ser gravada a partir de agora, como vocês viram aí. Preciso conversar com vocês algumas coisas antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto. Tem alguns de vocês que não enviaram para mim aqueles vídeos, né? E a gente não falou comigo a respeito. Eu preciso avaliar vocês com aqueles vídeos ou com outra atividade que a gente vai organizar para vocês. Tá? Vocês precisam me procurar, entrar em contato comigo, que seja no privado, quem não enviou, quem não fez, e para a gente combinar alguma coisa, tá? Nós fechamos até o dia 15 o primeiro bimestre e até o dia 30 o segundo bimestre. Então, quem está devendo atividade, ainda dá tempo de estar procurando, tentando fazer, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo, a gente combinou que vai dar mais essa chance para que vocês não fiquem prejudicados, tá? Além do que já foram prejudicados, né, que estão prejudicados por conta dessa pandemia e essas aulas remotas, certo? Então, vocês ainda podem procurar, quem estiver devendo alguma atividade, pode entrar em contato para a gente estar organizando para que vocês providenciem, principalmente as do segundo bimestre. O primeiro tem pouquíssima gente que não fez, mas o segundo bimestre vai dar tempo de fazer alguma coisa ainda, tá? Hoje, a gente começa sobre um novo conteúdo e eu pensei em trabalhar com vocês de uma forma diferente, esse novo conteúdo, mas para que eu trabalhe esse novo conteúdo com vocês de uma forma diferente, eu tenho que apresentar essa forma diferente para vocês que vocês conheçam, né? Porque vocês ainda não conhecem as metodologias ativas todas. Vocês já ouviram falar em metodologias ativas? Pode abrir o microfone, quem quiser falar. Não. Não? Nunca ouviu falar em metodologias ativas? Não, pessoal? Não. Eu já ouvi falar, oi. Tá bom, então. Então, eu vou apresentar para vocês o que são as metodologias ativas e depois a gente fala sobre como nós vamos trabalhar esse novo conteúdo. Eu imaginei que vocês realmente não conhecessem muita coisa sobre metodologias ativas. Metodologias ativas inclusive, eu acho que eu já comentei em algumas salas a respeito, vocês provavelmente devem ter esquecido, o norte hoje em dia para a educação, é o uso das metodologias ativas. As metodologias ativas são metodologias onde o aluno é o protagonista, tá? O aluno vai construir o seu próprio conhecimento, por isso que são conhecidos como metodologias ativas. Nas metodologias ativas, o professor deixa de ser o recebedor de conteúdo, tá? Ele deixa de ser o detentor de todo o conhecimento. Quem passa a deter o conhecimento é vocês, tá? Mas para falar sobre esse assunto, eu preparei um slide, a gente vai passar o slide para vocês, explicando o que é cada uma dessas metodologias, como elas funcionam, tá? A partir para que vocês se interem melhor a respeito disso, tá? Vocês podem ir lendo, ou a gente vai lendo com vocês, como vocês acharem melhor, tá? Para a gente conhecer o que são as metodologias ativas e vocês poderem trabalhar com elas a partir do momento das nossas atividades, ok? Deixa eu só ver se eu consigo fechar o meu WhatsApp. Ih, travou tudo. Estão me ouvindo ainda? Sim. Sim? Tá, deixa eu só abrir a tela aqui, que o meu computador tá uma carroça.
Mas vão me falando como foram as férias de vocês. Vão me contando aí. Descansaram bastante? Estão prontos para mais 6 meses de aula remotas? Fazer o quê, né? Nossa, não fiz nada. Só Literalmente só, não. O pior que essas férias né? foram bem Passou muito rápido. rápidas, né? Ninguém podia sair de Uai, mas de férias que não foram férias, na verdade. Acho que a gente muito foi mais cansado ainda, porque, na verdade, ninguém descansou de fato, né? Tá aparecendo alguma coisa para vocês aí na tela de vocês? A tela Pra tá mim tá preta. tudo preto. Tá preto ainda. Né? É porque tá abrindo aqui ainda. Cortou a minha imagem? Ou ainda tá aparecendo eu em algum lugar aí ainda? Tá embaixo, no cantinho. Só no cantinho. Ah, tá. Eu só espero que não aconteça o que aconteceu ontem. Ontem nós estávamos ministrando aula à tarde. Simplesmente o programa nos excluiu da aula. Nós éramos 4 professores, ficaram só 2. Eu e a professora Wélida foi excluída. A gente não conseguia falar, os alunos não nos viam. Simplesmente deu pânico. E aí, como a gente não conhece muito, né, do programa ainda, aí eu fui conversar com o professor Caio, porque ele que trabalha com ele há mais tempo e conhece há mais tempo. Esse que aconteceu a mesma coisa, foi na turma de vocês, que aconteceu com ele de manhã. Na nossa turma de manhã deu uns petecos, mas não sei se foi exatamente isso, não. Ontem, aí eu fui consultar ele, né, porque como eu não sabia, não conhecia o programa, e aí eu fui falar com ele, não, professor, aconteceu isso comigo bem no começo da aula, eu perdi 20 minutos da aula ontem. Eu falei, não, gente, não é possível. Pior que a gente fica assim, fica todos tentando achar recursos para melhorar, né, as qualidades das aulas. E o último tentativa foi o Microsoft Teams, pensando que funcionaria, mas ontem já começou a dar problema, duas aulas, hoje ele já está aí, assim, travando tudo de novo. Está falando aqui que ele não está respondendo. Vamos esperar uns minutinhos para ver. Vou parar de mexer nele aqui para ver se ele abre. Porque senão eu vou ficar. Já abriu, já. Abriu para vocês aí? Para mim aqui ainda Abriu. está aparecendo que ele não está respondendo. Deixa ele abrir aqui para eu compartilhar a tela com vocês. Que coisa, hein? Já é estressante, gente. Meu Deus, até o Luma apareceu aqui, não sei do que lado, por que onde. Ai, até que enfim. Nossa, Cauã. Meu Deus, que loucura. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar a tela com vocês. Apareceu alguma coisa aí, sem ser essa tela de vocês, com os nomes de vocês e eu lá no cantinho? MG, Atualidades Políticas Econômicas, e agora saiu.
Meu Deus. Alienado. Meu Deus do céu. Então, pessoal, não vai. Então, vamos por aqui mesmo. Eu vou falando até esse negócio que resolver funcionar e passar para vocês aí, ok? Porque está perdendo muito tempo e eu estou ficando preocupada. Como sempre, né? Porque eu estou muito preocupada. Vou deixar ele aqui, provavelmente uma hora ele entra nessa tela inteira. Tá, pessoal. Então, falando um pouco sobre as metodologias ativas, né? Vou continuar falando até desse abre lá. Dentre as metodologias ativas, existem várias metodologias ativas. Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto? Fecha ele para mim, por gentileza. É a Amanda. O barulho está atrapalhando. Tá, obrigada. Tá, pessoal, vou continuar falando até a gente conseguir fazer com que esse negócio aqui funcione de alguma forma, tá? Sobre as metodologias ativas. Ver se consigo agora. As metodologias ativas. Apareceu aí um slide para vocês? Sim. Sim? Sim. Ah, ótimo. Tá, pessoal. Dentre as metodologias ativas, né, como eu disse para vocês, existem várias delas, tá? E, inclusive, eu já falei com vocês na sala que a gente, a partir do próximo ano, a gente tem a implantação da BNCC no ensino médio, né? E a BNCC no ensino médio vai implantar esse protagonismo juvenil, né? É uma espécie, é como se vocês passassem a ser todos como os agentes jovens são, tá? Participar, fazer parte do conhecimento de vocês de uma forma um pouco diferenciada, tá? Tá aparecendo para vocês aí o slide? Sim. Sim? Tá, pessoal, dentro das metodologias, vou passar para frente sobre as metodologias, depois a gente volta naquela lá, tá? Se alguém de vocês quiser ler para a gente, por favor, para a gente conhecer um pouco sobre essas metodologias ativas, eu agradeço. E a gente vai revezando, cada um vai lendo para não ficar cansativo. Eu não sei vocês, mas eu já tive aluno que fala assim, professora, eu sei ler, não sei que você lê para mim, então, por isso que eu peço para que vocês leiam, tá? Pode ser assim? Pode. Tá, Pode então, ler. quem for ler, abre o microfone e pode começar a falar. O que são metodologias ativas? As metodologias ativas são uma nova maneira de pensar o ensino médio tradicional. Isso porque um dos princípios da BNCC é Base Nacional Comum Curricular, que deve guiar o currículo de toda a educação básica brasileira, é a promoção do aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as metodologias ativas buscam sua alternativa para proporcionar aos estudantes meios pelos quais eles consigam guiar o seu desenvolvimento educacional, fugindo do modo de ensino em que o professor sentia todo o conhecimento dentro da sala de aula. Pode continuar. Pois bem, agora que você já conhece um pouquinho sobre metodologias ativas, vamos aos benefícios da sala de aula invertida. Tá, pessoal, vou voltar aqui e falar um pouquinho sobre a aula de sala de aula invertida, que é a metodologia ativa que nós vamos usar para fazer esse conteúdo que a gente vai trabalhar agora, tá?
Então, vocês vão conhecer um pouco do que é a sala de aula invertida. A sala de aula ao contrário, né? Porque geralmente na sala de aula normal, né? Eu vou para a sala, dou a aula e vocês levam a atividade para casa. Não é isso que acontece? Geralmente é assim e tem sido até então. Essa é uma sala de aula tradicional, né? A sala de aula, pessoal, tem gente chamando para entrar aí, aceitem para mim, por gentileza, acho que vocês podem aceitar aí que dá certo. Na sala de aula invertida é o contrário, né? Eu vou passar o conteúdo, vocês vão estudar em casa e traz na próxima aula para a gente fazer um debate sobre o conteúdo que vocês levaram para casa para estudar. É uma sala de aula onde você, aluno, vai construir o seu conhecimento. Mas, para ficar mais claro, tem vários métodos, várias formas de a gente falar sobre isso, e a gente vai fazer isso agora para vocês entenderem melhor como funciona, tá? Para que vocês consigam chegar melhor na conclusão de vocês de como vai funcionar essa sala de aula invertida, certo? Quem se dispõe a ler pode começar, por favor. Pessoal? Professora, mas está no mesmo. Hã? É no mesmo slide, está no mesmo. Não está no mesmo, não. Eu troquei. Pode ler. O outro lá era sobre as metodologias. Agora é a sala de aula invertida. Que beleza para vocês verem. Não, mas aqui para baixo está aparecendo. Mudou para a senhora, para a gente não não. trocou o slide para vocês? Não apareceu o slide? Não, para gente Não. tá o nome mesmo. Tá, peraí, deixa eu... Ué, mas eu troquei de lado. Deixa eu voltar aqui para ver se sai do lugar. Vocês ainda estão nesse aqui? Sim. Sim. Tá, deixa eu voltar Sim. aqui, ver se sai. Passou para outro slide? Não. Não. Não? Tá, pessoal, então eu vou ler, porque não está aparecendo para vocês, eu vou ter que ler para vocês até ver se vocês têm resolve aparecer para vocês, tá? Para a gente não perder tempo. Pode ser assim? Então, vamos lá. Pode. Sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa, atual e moderna, que procura fazer do aluno o ator principal do seu caminho rumo ao conhecimento. Para isso, o educador deve passar qual será o conteúdo antecipadamente, mas indicar aos alunos que pesquisem sobre o assunto em casa pelos meios necessários. Em um terceiro momento, os alunos deverão levar o conteúdo aprendido em sala de aula apenas para sanar as suas dúvidas. Mas o que se nota na sala de aula invertida é que os alunos estão por si só, de maneira autônoma, sendo completamente ativos. Tá? Então, vocês vão construir o conhecimento de vocês a partir da sala de aula invertida. Tá? O slide não mudou ainda também? Não. Não mudou, não. Não. Então, vamos lá. Ainda não. Eu continuo então, gente, porque infelizmente, ai meu Deus. Quais os benefícios da sala de aula invertida? A sala de aula invertida traz vários benefícios aos professores e alunos. Primeiro deles, favorece o protagonismo do estudante. A sala de aula invertida favorece o protagonismo dos estudantes, já que todo o processo de pesquisar sobre o tema será feito de maneira individual e sem auxílio do professor. Os alunos terão que desvendar os mistérios daquele assunto por si só, produzindo conhecimento. É claro que as dúvidas serão levadas à sala de aula e sanadas pelo professor, mas o primeiro contato com o assunto será feito pelo aluno sem nenhum auxílio, forçando-o a pensar e se desenvolver sozinho. Eu não gosto disso, eu gosto que vocês leiam, mas, né, fazer o quê? Quais os benefícios da sala de aula invertida? 2. Desenvolve as habilidades. A sala de aula invertida nos permite trabalhar algumas habilidades com os estudantes. Além de pedir que os alunos pesquisem sobre o assunto em casa, podemos solicitar que eles, em grupo, apresentem esse tema aos demais alunos, ou podemos promover uma espécie de discussão, perguntando a vocês o que cada um entendeu. Essa estratégia favorece a argumentação dos estudantes que precisarão defender o seu ponto de vista.
Além disso, a sala de aula investida também trabalha as competências socioemocionais, como a autogestão e as habilidades de relacionamento, já que o aluno terá que ouvir e, ainda que discorde da opinião, né, do outro, deve respeitar essa opinião. É importante lembrar que as competências socioemocionais são propostas pela BNCC e possuem um papel fundamental na conscientização e combate ao bullying escolar. Tá? Pessoal, não mudou o slide ainda para vocês? Ô, Laura, Oi. Deixa eu voltar aqui. essa BNCC aí vai ser de todas as matérias ou vai ser, tipo, matérias específicas? Todas as matérias, todo o conhecimento que vocês vão ter a partir... Matemática, química e física também, tipo... Deixa eu abrir a sala aqui novamente para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vou entrar na sala de novo. Pessoal, é o seguinte, a implantação da BNCC, até que abre a sala aqui, eu vou falando. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Sim? A implantação da BNCC, ela já começou esse ano com o ensino fundamental, tá? O ensino fundamental já está estudando através da BNCC, tá? Ele já foi feito várias mudanças, mas a implantação a Base Nacional Comum, pessoal, não é essas metodologias ativas, ela quer que seja trabalhado com as metodologias ativas, tá? Ela propõe essa opinião para que vocês se tornem os protagonistas, mas a Base Nacional Comum, não sei se vocês já viram falar a respeito, ela é o seguinte, são conteúdos que em qualquer lugar que você esteja, você vai estudar esse mesmo conteúdo. Tipo assim, ó, vamos supor que o Wilbner, ele mora aqui em Porá e vai fazer o 3º ano, o ano que vem, né? E por algum motivo, ele vai até o mês de abril, mês de maio, e por algum motivo ele mude de estado, né? Vai estudar lá no Maranhão. E chega lá no mês de maio, a Base Nacional Comum quer garantir que quando ele chegar lá no Maranhão, ele vai estar estudando a mesma coisa que ele está estudando aqui. Tá? Não quer dizer que todos os conteúdos, tudo que for estudar, é vocês que vão estudar sozinhos. É uma das sugestões, né, para mudar essa educação tradicional, onde o professor era o detentor de todo o conhecimento, é isso, é mudar essa questão, tá? As sugestões. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que vocês não estão aprendendo da forma que deveria aprender quando o professor é o detentor de todo o conhecimento. Nesses estudos para para construir essa BNCC, chegou a essa conclusão. E quando é vocês que buscam o conhecimento, vocês aprendem melhor. Então, a sugestão, a ideia de tornar vocês estudantes protagonistas do próprio conhecimento, ela já vem sendo embasada por vários cientistas, vários estudiosos há muito tempo. Eles vêm batendo nessa tecla há muito tempo que quando você busca o seu conhecimento, ele fica um conhecimento mais sólido do que o conhecimento de eu chegar na sala e explicar para vocês e sair da sala e vocês esquecerem, né, de chegar no outro dia e vocês falarem para mim assim, professora, eu não sei nem o que eu almocei ontem, né? Então, isso é o que a BNCC e os estudiosos têm visto a respeito e têm percebido que quando você busca o seu conhecimento sozinho, ele fica um conhecimento mais sólido, você não esquece ele mais. Essa é a intenção dessa nova BNCC, desses novos métodos de ensino que eles querem implantar. Sair da educação tradicional, onde o professor vai lá para frente, fala, e a hora que vocês vão para casa, vocês esquecem tudo que o professor falou, e a gente sabe que realmente é isso que acontece, né? Porque muitas vezes eu explico um conteúdo para vocês hoje, amanhã quando eu chego, vocês olham na minha cara e falam assim, professor, eu não lembro nem o que eu jantei, não é isso? Vocês fazem comigo direto? Então é isso. Vai implantar essa nova BNCC, onde qualquer lugar que você esteja do Brasil, você vai estar estudando o mesmo conteúdo, tá? Para não acontecer igual acontece constantemente. Professor, você está estudando aqui em Porá, vai para outra cidade, chega lá, está estudando outro conteúdo.
Você muda de estado, chega lá, está estudando outro conteúdo, os alunos estão totalmente perdidos. Então, a BNCC, ela quer regular isso. Na mesma época que estiver estudando, por exemplo, aqui em Porá, em História grega, você vai estar estudando lá em São Paulo, História grega, okay? No primeiro ano. Se você estiver estudando lá no segundo ano, vamos supor, Idade Média, em qualquer lugar, na mesma época, vai estar estudando Idade Média, para que vocês não tenham essa perca de chegar na escola, no buscando espaço, buscando conhecimento, sem saber o que faz. É isso. E as metodologias ativas é uma forma que os cientistas que pararam, os professores, os estudiosos pararam para fazer essa BNCC, acha que vai funcionar para o conhecimento de vocês ficarem mais sólidos. Essas metodologias ativas, elas já são aplicadas em vários países, né, como no caso de Portugal, inclusive a nossa BNCC é muito baseada, tem muita coisa da Escola de Portugal e funciona muito bem. Os estudos falam que funciona muito bem. Por isso que essas metodologias vão ser aplicadas com vocês a partir de agora. Na verdade, quase todos os professores já deveriam estar trabalhando com vocês, né, com essas metodologias ativas, para que vocês fossem já tendo conhecimento a respeito disso. Tá? Mais alguma pergunta sobre a BNCC? Não. Não? Tá, pessoal. Então, vamos voltar lá para as metodologias. Tranquilo? Sobre BNCC, sobre as metodologias ativas, tudo ok? Sim. Deu para entender mais ou menos lá como funciona? Tá, pessoal. Eu vou voltar no slide, porque a gente já tem menos de 13 minutos de aula e eu preciso explicar para vocês o que eu quero para a próxima aula, tá? Então, vocês entenderam o que são as metodologias ativas, né? A metodologia onde você vai construir o seu conhecimento, né? E a gente sai do tradicional de eu só explicar e vocês só ouvirem, né? Então, a partir das metodologias ativas da sala de aula invertida, eu vou passar um conteúdo para vocês, vocês vão estudar, vão preparar esse conteúdo para a próxima aula, que eu penso que, como a gente tem uma aula por semana, semana que vem a gente deve ter aula. Para a próxima aula, vocês vão vir com conteúdo estudado e a gente vai discutir sobre esse conteúdo, tá? Entendeu? Vocês vão falar o que vocês conseguiram entender, trazer as dúvidas do que vocês não conseguiram para que eu possa sanar. A gente vai fazer como se a gente estivesse fazendo uma roda de conversa, como vocês fizeram ontem, né? A gente faz um debate geral sobre o assunto. O assunto é bem pertinente, é bem interessante e é um assunto agradável que a gente vai falar sobre ele na próxima aula. Eu penso que vai ser tranquilo para a gente fazer isso. Mas para que a aula funcione, tem que todos dar uma olhada no conteúdo. Quem ficar em dúvida, anota a dúvida, traz para a aula para que eu possa sanar, tá? Eu vou ser a mediadora do conhecimento de vocês dentro desse conteúdo. Ah, professora, mas a gente vai estudar agora só com metodologias ativas? Não vai ser isso, gente. Eu estou introduzindo o assunto com vocês. A gente começa com esse conteúdo. Outro conteúdo eu explico como a gente faz na aula tradicional, para vocês já irem conhecendo, ok? Não precisa assustar que a gente agora não vai estudar só dessa forma, não, tá ok? A gente vai estudar de outras formas também. Deixa eu demorar 1 hora aqui novamente para tentar colocar a tela aqui de novo, né? Pessoal, enquanto entra lá, deixa eu só lembrar vocês de uma coisa. Não sei se ontem foi falado para vocês, mas nesse programa aqui tem como eu tirar uma lista da hora que você entrou e da hora que você saiu da aula, tá? Eu não sei se ontem passaram essas informações para vocês. Então, para quem entra lá e coloca o nome e sai, depois vai ficar com falta, tá? Já vai atentando para isso. A frequência agora vai ser muito cobrada de vocês, como vocês viram lá no grupo de vocês ontem, a coordenação colocou lá para vocês, né, sobre essa frequência. Então, cuidado para que depois vocês não se arrependam, porque a frequência agora vai ser muito cobrada, tá? Tá, pessoal. A coisa que está meio complicada, não tá, vai demorar demais para que eu entre para mostrar para vocês, né? Porque até que esse trem que resolve entrar é uma novela. Mas vamos
Vamos ver o que eu consigo falar para vocês. O que eu quero que vocês façam, para a gente não perder tempo. Vocês vão procurar saber, vocês vão pesquisar, né? Vai relacionar, identificar as questões sobre o paternalismo, o populismo e o autoritarismo dentro da política brasileira, tá? Para ser mais específica, vocês vão identificar dentro da política e da sociedade brasileira quais foram os governos populistas que, ao mesmo tempo que ele é populista, ele é paternalista também, tá? E ao mesmo tempo que ele é paternalista, de uma forma um pouco assim disfarçada, ele é um governo autoritário, né? Como, por exemplo, o governo do Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas, ele foi um governo populista, né? Ele tinha o jeito de conversar com a população, o jeito de falar para a população que podia contar com ele. E mais ao mesmo tempo, um jeito de pai, sabe aquela coisa assim de pai? Por isso que fala paternalista. A população, no geral, conheceu ele como um governo paternalista, mais autoritário, porque o pai não é assim. Ele trata você bem, ele cuida de você, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não te dá brecha para fazer muitas coisas, né? Ele te tolhe. E o governo do Getúlio Vargas foi um tipo de governo semelhante a esse. Por exemplo, para vocês entenderem, o Getúlio Vargas, o primeiro mandato dele, ele impôs, né? Ele deu um golpe de Estado, chegou ao governo, administrou... Professora, Oi? Sim? a senhora pode falar mais devagar um pouco? Ah, sim. Não, falo sim, pessoal. Eu tenho mania, né? Eu vou falar, eu acho que todo mundo sabe que eu sei, né? Eu começo a falar muito rápido, desculpa. E repete, professora, o que é para estudar? Paternalismo, o que mais? Tá. O que eu quero que vocês estudem? Eu queria colocar lá na tela, mas demorando demais não vai entrar. Tá tudo escrito, era mais fácil para vocês entenderem. Mas vamos deixar sem colocar lá mesmo. Tá, pessoal, o que eu quero que vocês pesquisem? Vocês vão pesquisar, vão identificar, pesquisar e relacionar para mim a relação entre o governo popular, né, o governo do populismo, paternalista e autoritário, tá? Então, é um só tipo de governo que detém essas três características: populista, paternalista e autoritário, tá? Vocês vão pesquisar... Professora, qual que é o primeiro? Governo populista. E o último? Paternalista e autoritário. Vocês vão pesquisar esses governos brasileiros e os efeitos dele na sociedade brasileira. Certo? Governo populista, paternalista e autoritário. E os efeitos dele na sociedade brasileira. Certo? Tá. Como exemplo, eu estava falando para vocês o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele chegou no poder dando um golpe de Estado. Eu creio que vocês já devem ter visto isso lá em história, né? Ele vai ficar no poder durante um certo tempo, né? Ele vai ser retirado do poder, mas depois ele vai se candidatar e vai ser eleito por unanimidade. Por quê? Porque ele foi esse tipo de governo. O governo que era bastante popular. Por quê? Porque ele fazia o que a população estava esperando que ele fizesse, mas, ao mesmo tempo, ele era muito autoritário, né? A população aclamava ele como o pai dos pobres. Daí o governo paternalista, né? E isso teve um certo tempo que nós tivemos governos desse modelo aqui no Brasil. Getúlio Vargas é um dos exemplos mais eficazes quando a gente fala sobre esse tipo de governo. Certo? Deu para entender, pessoal? Sim. Então, sendo um governo populista, paternista e autoritário. Populista, paternalista e autoritário. Vocês vão pesquisar sobre eles e o efeito deles na sociedade brasileira. Como que foi esse governo, esses governos para a nossa sociedade? Isso foi bom, foi ruim? O que aconteceu durante esse tipo de governo? Tá?
E como exemplo, eu dei o Getúlio Vargas, mas tem outros governos também que foram bem parecidos, que vão ter essas características. Como, por exemplo, o governo do Lula. O governo do Lula é um governo populista, né? Ele só não foi autoritário, mas ele é um governo muito populista, porque ele fez muita coisa que agradava a população, né? Que fazia com que a população gostasse dele. Se não tivesse sido os problemas que aconteceu depois, provavelmente ele estaria no poder até hoje, né? Mas isso são só exemplos, é só para vocês terem noção do que vocês vão procurar, tá? Só estou citando exemplos, ok? Ele não foi autoritário, mas ele era populista e paternalista. Ele protegia as pessoas de alguma forma, para manter a sua autoridade sobre elas. Certo? Quem? O Lula. Deixa eu falar para vocês. Deu para entender, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Deu. Deu. Dá para fazer para mim essa pesquisa e a gente preparar para a próxima aula para a gente trabalhar com essa metodologia? Não entendi. O pai Lula roubou do povo. Foi exatamente o que eu disse, criatura. Eu acabei de falar que os primeiros governos dele, ele trabalhou com essa questão do populismo, do paternalismo, só que depois ele resolveu tirar, né, a parte que não cabia a ele do povo. Mas ele é um tipo de governo populista e paternalista, né? Tanto é que, se a gente for pensar, a região do Nordeste lá, até hoje, se qualquer pessoa que candidate no Brasil para presidente, se o Lula candidatar, eles vão eleger o Lula, porque ele foi muito paternalista com aquela região. É isso que eu quis dizer, tá? De forma alguma, eu estou fazendo política aqui, gente, viu? Estou só citando os exemplos para vocês terem noção do que vocês vão descobrir lá na pesquisa de vocês. Só para vocês terem um norte. Certo? Pessoal, alguma dúvida sobre a metodologia ativa sala de aula invertida? Alguma coisa que vocês querem me perguntar? Não. Não? Entendeu perfeitamente como vai funcionar na próxima aula? Sim. Sim? Tá. Ok, então. Sobre o que é para pesquisarem, tranquilo também, o que é para vocês descobrirem lá, entenderem? Sim. Outra coisa que eu quero falar para vocês, essas características de governos populista, paternalista e autoritário não é uma característica só do Brasil, tá? Tem vários países da América que teve governos com as mesmas características. E quando vocês forem fazer as pesquisas, vocês vão descobrir lá, tá? Que teve vários governos com as mesmas características, com as mesmas estratégias para chegar ao poder e se manter no poder. Porque, na verdade, esse governo populista e paternalista é uma estratégia para se manter no poder. Tá? Não é porque eles são bonzinhos mesmo, de fato. É só mais uma estratégia para se manter no poder há mais tempo. Certo? Pessoal, a gente fica por aqui. Quem quiser ir saindo da aula, pode ir saindo, tá? Obrigado pela atenção. Desculpa os transtornos. A gente, uma hora, vai conseguir fazer esses computadores funcionarem perfeitamente e fazer tudo certinho como precisa ser, tá? Agradeço por vocês terem vindo assistir a aula. Até a próxima semana. Essa semana a gente não tem aula de filosofia com o segundo, nem com o segundo A e nem B. Então, conto com vocês essa semana, só essa aula, certo? Muito obrigada a vocês. Professora? Sim? Sim? A senhora quer que mande a frequência para a senhora? Ué, se você conseguiu fazer, manda para mim que eu vou juntar tudo e mandar para o professor Adir. Acho que é melhor, né? Pode mandar para mim lá no meu privado, ou não sei. Do jeito que você achar melhor, tá bom? Já fiz, já. Tá Professora, ótimo. Gente. Oi. sobre a pesquisa, aí em cada característica precisa colocar, tipo, principais pessoas que causaram, alguma coisa assim? Não. Você vai fazer uma pesquisa geral, né? O que é o governo paternalista, populista, quais foram eles. Não precisa colocar especificamente, o governo populista foi Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros. Aí a gente pode colocar, tipo, são os 3 exemplos de cada?
Isso. O que que eu preciso que vocês entendam melhor disso? Que no Brasil teve, né, vários governos populistas, paternalista e autoritário, e preciso que vocês entendam de que de fato significava isso. É isso que eu preciso que vocês percebam, tá? Então, assim, tá, obrigada. aí cada um de vocês vai trazer as ideias para a próxima aula, e na próxima aula a gente discute no geral o que precisar de acrescentar, eu vou acrescentar. Quem ficar com dúvida, anota, na próxima aula pergunta, eu sano as dúvidas de vocês, tá? Pode trazer tranquilo, certo? Certo. Certo. Combinado. Então, até a próxima aula, e obrigada pela presença de vocês. E pela paciência. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, até mais.